A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 13 do segundo trimestre do ano de 2022, que tem por título A Verdadeira Identidade do Cristão. O texto áureo que se encontra em Mateus 7, 21 nos diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. A verdade prática: no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. Nesse trimestre, nós já falamos em quase todas as lições sobre ler, estudar a palavra de Deus e praticar. O cristão precisa pôr em prática tudo que aprender com a palavra do Senhor. Mediante a graça e a misericórdia do Pai, hoje somos súditos do reino de Deus e, como tal, precisamos fazer a diferença, vivendo como sal e luz neste mundo tenebroso. O mundo precisa ver diferença em nós. Nós precisamos ser diferente, sermos luz e sal da terra. Fazer a diferença. Não basta dizer que é crente, proferir o nome de Jesus e ouvir as suas palavras. É preciso mais, é preciso praticar o que aprendeu com o mestre. Tudo que nós aprendermos com o nosso mestre, vamos pôr em prática. Não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes, pois o reino de Deus não consiste somente em palavras, mas em virtude. Tudo que aprendermos, vamos colocar em prática. O crente não apenas ouve a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus diariamente, mas pratica a palavra de Deus diariamente. O crente precisa ser diferente. O mundo lá fora precisa ver a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Nesta lição 13, chegamos ao final do segundo trimestre. Chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Em sua mensagem conclusiva, nosso Senhor mostra aos seus discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. É preciso ouvir e praticar o que Jesus nos ensinou. Nisto consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Jesus. É praticando a palavra de Deus que nós vamos fazer a diferença. Vamos ser diferentes. Em Mateus 7, 1, o texto diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor. Esse texto mostra que no reino de Deus, apenas expressar palavras em seu nome não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz. Por isso, o apóstolo Paulo escreve que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas principalmente em virtude. O apóstolo João ensina que não devemos amar só de palavras, mas por obra e em verdade. É claro que o Senhor Jesus não rejeita a confissão verbal e sincera
quando esta resulta de um coração transformado, como está escrito em Romanos 10, 9 e 10. A fé cristã também é confissão. Entretanto, para que essa confissão seja autenticamente cristã, tem que ser genuína e sincera, provada pelas verdadeiras ações submetidas ao senhorio do nosso Senhor, do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus. Nosso Senhor, quando do seu ministério terreno, nunca se impressionou com as lisonjas humanas. Lucas 11, versículo 27 e 28. A Bíblia rechaça a falsa piedade. Aqui o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação, os milagres e maravilhas realizadas em seu nome não são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo. Nosso Senhor mostra que haverá condenação para os falsos seguidores de Jesus, pois eles serão desmascarados e não entrarão no reino de Deus. Mateus 25, versículo 31 ao 46. Sejamos, pois, cuidadosos quanto a movimentos que dão ênfase apenas em milagres e maravilhas, mas não cuida do desenvolvimento do caráter cristão. O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo a sua vontade. O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, aquele seguidor de Jesus que almeja ir para o céu, que quer se encontrar com o Senhor, é aquele que é obediente. Obedecer a palavra de Deus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mateus 7, 21. Esse é o verdadeiro seguidor de Cristo. O verdadeiro discípulo de Jesus. É o que faz a vontade do Senhor. É aquele que obedece a palavra do Senhor. Fazer a vontade do Pai é obedecer em determinação aos seus preceitos, a sua palavra. Jesus é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus. Ele fez isso em tudo, sempre foi obediente. Esta é também uma condição que Deus nos exige para entrar em seu reino. Nesse sentido, todos quantos querem fazer a vontade de Deus procuram fugir do pecado. Por isso devemos orar a Deus assim: seja feita a tua vontade. É a vontade do Pai que o Espírito Santo produza o verdadeiro caráter de Cristo em nós. Portanto, oremos como salmista: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Salmo 143, 10. Os discípulos não serão julgados pelo que dizem ou pelas maravilhas que fazem, mas pelo caráter vivenciado neste mundo. Jesus sustenta que
misericórdia dada será recebida com misericórdia. Isso nunca pode ser simples obras de justiça, uma vez que os verdadeiros crentes sabem o quão desesperadamente eles carecem de misericórdia, a misericórdia de Deus. Todo crente sabe disso, o quanto nós precisamos da misericórdia do Senhor, o quanto somos carentes da misericórdia do Senhor. Em quem estamos alicerçados? O alicerce começa no ouvir. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a sua palavra. Mateus 7:24. Suas palavras são eternas, espírito e vida. Por meio delas, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. Atente para a expressão, minhas palavras. Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas é a palavra de Jesus. É a palavra do nosso Deus. Essa palavra é poderosa. Essa palavra cura. Essa palavra transforma o homem. Essa palavra tira o homem do pecado, transforma aquela vida imunda numa vida nova, numa nova criatura. Transforma, essa palavra tem poder de transformar. Essa palavra tem poder de limpar o homem. Essa palavra é poderosa. É a palavra do nosso Deus. Jesus Cristo é a essencial palavra de Deus, a sabedoria perfeita unida ao Pai. É essa palavra que é Jesus, que tem poder de transformar o homem. Um homem que no passado ninguém dava nada por ele. Todos achavam que é um caso perdido. Mas quando Jesus chega, Jesus transforma aquela vida. Faz daquele homem um novo homem. Um homem diferente. Um homem obediente. É a palavra, é Jesus que faz. Assim, os que querem construir a sua casa espiritual precisam ouvir, precisam começar a ouvir a palavra de Deus. O que o grande engenheiro da eternidade disse, que é Jesus. Ele é o alicerce de nossa edificação espiritual. Precisamos edificar a nossa casa na rocha. Para quando vier as lutas, para quando vierem as tribulações, as tentações, nossa casa está alicerçada na rocha, para não sairmos da presença do Senhor. Começamos a construir a nossa casa espiritual, alicerçada na palavra de Jesus, na palavra santa, na palavra que é Jesus. Quando se ergue, os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces. Falando materialmente, quando vamos construir uma casa, fazemos primeiro a base, o alicerce, bem forte, para
poder sustentar a casa. Que venha a chuva, que venha o vento, a casa está alicerçada, bem construída, ela não vai desabar. Diferentemente daquela que for construída sem alicerce ou na areia. Então vamos seguindo aqui. O quanto é importante a construção dos alicerces. Quando se ergue um edifício com os alicerces mal estruturados, a ruína é certa. De início, todo investimento pesado deve ser nas bases. Por isso, pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte, Jesus toma as figuras dos 2 construtores e 2 alicerces. Um prudente que edifica sua casa na rocha. Outro insensato que edifica na areia. As 2 palavras gregas, ambas substantivos femininos, que aparecem no texto é Petra e Amos. Petra significa penhasco ou cordilheira, de pedra, rocha projetada, solo rochoso, grande pedra. Traz o aspecto metafórico de firmeza, de fortaleza. Logo, quem constrói seus alicerces sobre a rocha está firme, estabilizado, mas quem constrói sobre a areia está fragilizado, instável. É por isso que o crente, o seguidor do Senhor, precisa da palavra do Senhor. Precisa estudar, precisa ler a palavra do Senhor diariamente. Precisa frequentar a escola dominical. Precisa ir aos cultos de ensino. Precisa comer a palavra para ficar forte espiritualmente, para quando vier as lutas, vir o vendaval dos problemas, a pessoa não cair. Precisamos edificar a nossa casa espiritual na rocha. Praticar tudo que aprendermos. Quem edifica na rocha está firmado para suportar os reveses da vida. Ainda que os ventos enfurecidos soprem vindo de todas as direções, nada abalará a fé. É por isso que precisamos comer a palavra do Senhor, ler, estudar, meditar. Porque nós não sabemos a que hora virão os problemas. Virão o vento. De que lado vem o vento? O vento são os problemas que vêm nos afligir. Nós não sabemos. Sabemos, temos consciência que virão. As lutas virão com certeza. Que a própria palavra do Senhor nos fala que no mundo tereis aflições. Mas temos o Senhor conosco, que nos ajudará a passar por toda a luta e sair vitoriosos. Todavia, para a casa edificada na areia, que expressa indecisão, dúvida, negação, a queda é certa. Aquele crente, aquele seguidor do Senhor, que não estuda a Bíblia, que não medita, que não vai à escola dominical, que não vai a estudo bíblico, que não vai aos trabalhos da igreja, que não firma sua fé, quando as lutas vierem, é perigoso
que a fé seja derrubada. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um. Que cada um possa edificar a sua fé mais e mais. Estudar sempre a palavra do Senhor. Sigamos o conselho de Paulo. Veja cada um como edifica sobre ele o fundamento. 1 Coríntios 3:10. Escutar e praticar a palavra de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus. Ao que ouve e pratica. Mateus 7:24-26. O Senhor Jesus o chamou de construtor prudente. A pessoa prudente não fundamentou a sua vida nos efêmeros postulados humanos, mas na grande rocha eterna que é o Senhor Jesus. Já o segundo construtor é descrito como insensato, pois ouve, mas não pratica os ensinos do mestre. O crente precisa estudar a palavra de Deus, precisa ir na escola dominical aprender a palavra, precisa ir nos estudos bíblicos, precisa aprender, mas também precisa pôr em prática tudo que aprender, praticar, sendo um filho obediente, praticar os ensinos dos mestres. Percebemos dois tipos de pessoas nessa sessão bíblica de estudo: o prudente e a pessoa insensata. O prudente procura agir corretamente de acordo com o que ouviu. A pessoa prudente procura obedecer a palavra do Senhor. Aprendeu a palavra do Senhor. Pratica. Esse é o prudente, o crente prudente. Age corretamente de acordo com o que aprendeu na palavra do Senhor. O insensato, ele ouve a palavra do Senhor, mas despreza o ensino de Cristo. Não pratica aquilo que aprendeu. Não pratica o que o mestre ensina para a gente fazer. O insensato não pratica. Ouve, mas não põe em prática. Vem a pergunta: com que tipo de pessoa do Sermão do Monte você se identifica? Sobre qual fundamento você tem edificado? Na rocha ou na areia? Aquele que ouve e pratica é como um homem que construiu a sua casa na rocha. Vem a tempestade, vem o vento, de qualquer lado ele está firme. Ele não se deixa ir pelo vendaval. Esse vendaval, esse vento que nós estamos falando, é aqueles problemas que vêm nos afligir. São as perseguições, são as lutas que chegam na vida do crente. Mas aquele crente que fez seu alicerce, que é alicerçado na rocha, ele não se abala, mas permanece firme. Não se deixa sua fé abalar. Quando as tempestades
as tempestades batem contra a casa com toda a sua fúria, ele permanece firme. Que nós não sabemos de que lado virá o vento e com que força ele vem. Mas se estamos alicerçados na rocha que é Cristo, vamos aguentar, porque Deus, ele não permite problema maior do que aquele que nós podemos suportar. Quando nós achamos que não suportamos mais, Deus vem com socorro. Deus, ele resolve o problema. Que Deus, ele deixa a gente passar por esse problema. Ele permite. Isso é bom para que nossa fé aumente no Senhor Jesus. Jesus, a nossa verdadeira identidade. Apesar de belíssimas as mensagens de Jesus ensinadas no Sermão do Monte, não podemos isolá-las de todo o Novo Testamento. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento e para nascer de novo, a fim de entrar no reino de Deus. Mateus 4,17. Assim, o Sermão do Monte não apresenta um mestre meramente humano, mas o Filho de Deus, que nos trouxe a salvação, o qual devemos imitá-lo em toda a nossa vida. 1 Coríntios 11:1, Efésios 5:1. Temos que aprender com o nosso Senhor Jesus e seguir o seu exemplo. Ele é o nosso modelo. É o modelo de vida que nós devemos seguir. Quando o Senhor concluiu o ensinamento do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, estava assombrada, maravilhada com o que acabara de ouvir. Ela via que o nosso Senhor ensinava com autoridade. Essa autoridade vinha diretamente do Pai. Após ressuscitar, o Senhor Jesus disse: toda autoridade me foi dada. Mateus 28:18. Isso deixa claro que o ensino de Jesus não é humano, mas divino e poderoso. Assim somos chamados pela palavra de Deus a reconhecer que a nossa autoridade para pregar, evangelizar e ensinar vem do Senhor Jesus, pois sua palavra é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João diz que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhantes a ele. Entretanto, para chegarmos lá, é preciso andar como filhos de Deus. Agora desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal e a luz do mundo, priorizando a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera. Assim vamos nos identificando cada vez mais com Jesus, formando a nossa verdadeira identidade. Portanto, somos chamados a entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo e procurar fazer a vontade de Deus com verdade. Essa, sim, tem que ser a nossa identidade. Temos que
estudar e praticar a palavra do Senhor. Praticar o que Jesus nos ensinou. Obedecer a palavra do Senhor. Sermos filhos obedientes. Se quisermos estar pronto para nos encontrarmos com o Senhor. Que não sabemos quando e nem a hora, mas pode ser agora, pode ser já, ou pode demorar, não sabemos. Mas cremos que o Senhor Jesus breve está voltando para buscar a sua igreja, para buscar um povo limpo, um povo obediente, um povo que zela pela sua palavra, um povo que obedece a sua palavra. Esse povo é o filho do Senhor. São filhos do Senhor. Obedecer é o que Deus quer de nós. Quer que obedecemos para morar com Ele, para sermos chamados filhos de Deus. Chegamos à conclusão da lição de hoje. O ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la é preciso ter o caráter transformado a fim de que, com o nosso viver, glorifiquemos a Deus. O crente precisa ser diferente, precisa agir diferente, precisa falar diferente. O mundo precisa ver a diferença da pessoa que serve e a que não serve ao Senhor. É gratificante ouvir a palavra do Senhor e praticá-la. Grande será a vitória de todo aquele que obedece, daquele que obedece, que ouve e pratica a palavra do Senhor. Grande é a vitória. E o Senhor está conosco. Vamos praticar a palavra do Senhor, aprender cada vez mais, estudar, meditar, para que sejamos fortalecidos, que os problemas virão. O que não pode acontecer é os problemas, o vendaval nos derrubar, nos tirar da presença do Senhor. Porque a nossa fé está firmada em Jesus. Fique com Jesus e que nós possamos a cada dia sentir mais vontade de obedecer, de ser mais obediente ao nosso Senhor, à tua palavra. Chegamos ao final do segundo trimestre do ano de 2022. Que o Senhor possa continuar nos dando vitória. Estamos gratos por mais essa vitória que o Senhor tem nos dado, de chegar no final da última lição desse segundo trimestre. Que o Senhor possa continuar conosco. Fique com Jesus.